Hoje a gente vai usar o conhecimento da Cabala para manifestar. Eu tenho aqui uma árvore da vida desenhada com os 4 naipes aplicados. Eu vou deixar eles durante o vídeo todo para você sempre se lembrar. Vou explicar rapidinho o significado dos naipes agora para quem não sabe, mas isso vai estar sendo explicado na primeira aula introdutória do curso de tarô cabalístico aqui do YouTube, tá bom? Mas resumidamente, o naipe de bastões ou paus é o naipe do fogo. O primeiro mundo é o mundo da emanação, é de onde as coisas se emanam. Copas é o segundo mundo, é o mundo das águas, é o mundo das emoções. O plano da criação. Espadas corresponde ao elemento ar e corresponde ao plano da mente, dos pensamentos e das crenças, do raciocínio e também da conversa, da comunicação. É o plano da formação. E Ouros é o naipe da terra, que representa o mundo físico, é o plano da manifestação. Seria então o mundo manifesto, o 3D, a Matrix, que é onde você quer que a sua manifestação chegue. Então, com isso, nós temos os 4 planos: espiritual, emocional, mental e material, certo? Quando a gente está falando de manifestar algo em termos cabalísticos, a gente está falando da arte de pegar aquilo que está no plano da emanação, no mundo do fogo, daquilo que é mais sutil, e descer essa coisa, condensando ela pelos outros planos até que essa coisa chegue no mundo da matéria. E como o tarô foi encaixado nesse diagrama, inclusive o tarô de Waite já foi criado em cima desse diagrama, muita gente não sabia. Eu estudei o tarô por muito tempo também sem saber. Logo, os arcanos do tarô são as chaves que mostram pra gente em qual desses caminhos e dessas esferas a nossa manifestação se encontra no momento, que é uma forma de você decifrar a sua subida ou a sua descida. E lembrando que quando a gente tá falando de manifestar, a gente tá falando de descer na árvore. A gente ainda vai falar da subida, a gente ainda vai falar de alquimia aqui no canal. Mas quando a gente tá falando de manifestar em termos cabalísticos, a gente tá falando de descer na árvore, tá bom? Lembra que eu falei, pegar o que tá aqui em cima e condensando até chegar até aqui. Então essa foi a introdução. Pra gente aprender como manifestar qualquer coisa com a Cabala, eu já vou começar te apresentando um ponto muito importante. O primeiro ponto sempre é o mentalismo. Você já assistiu aquele documentário lá, O Segredo, que fala da lei da atração? Fala que pra você conseguir atrair alguma coisa, primeiro você tem que mentalizar. Pois então, a primeira lei hermética é a lei do mentalismo. Então quando se fala a gente mentalizar aquilo que a gente deseja pra existência, existe uma linha muito tênue entre você realmente mentalizar para manifestar alguma coisa versus você dissociar, que do inglês é o daydream, o famoso sonhar acordado. E qual que é a diferença entre esses dois? Quando você tá mentalizando, você tá fazendo o que aqui na árvore? Você tá propositalmente acessando os planos da energia e dos sentimentos através do plano da mente. Então a mente é por onde você acessa os outros planos. Já vou começar a explicar isso melhor daqui a pouco. Mas quando você começa a sonhar acordado, dissociar ou devanear, você começa a viver só no mundo das espadas, só no plano das espadas, e isso se torna um problema. E essa é a primeira chave para você manifestar alguma coisa usando a Cabala. Saiba a diferença de quando você tá propositalmente manifestando e quando você tá escapando da realidade. Porque quando você começa a escapar da realidade, você perde completamente o fio da meada da sua manifestação. Por quê? Porque a sua manifestação acontece aqui, ó, no plano da Terra. Mas quando você começa a viver por aqui, você tá passando pro seu subconsciente e pro seu sistema nervoso que você não tá feliz vivendo aqui, que não é aqui que você quer viver. E quando você vive só no plano dos pensamentos, você tá passando a seguinte mensagem pro universo, pra Deus, seja lá o que você acredita: estou desconectada do meu corpo físico, minha vida externa não é um lugar que vale a pena eu viver, dentro da minha mente é muito mais confortável. E é aqui que as coisas vão ficar. Então quem vive muito no mundo das espadas acaba se desconectando do 3D. Tem gente que nunca nem despertou espiritualmente, mesmo assim vive desconexo do 3D. E perceba como o nosso objetivo mentalizando é a gente ir lá pra cima da árvore pra começar a descer. E quando a gente vive dissociando, a gente tá sempre um passinho aqui. A gente não sobe pra criação, mas a gente também não desce pra matéria. Então a gente só fica aqui nesse segundo plano aqui tateando. E como a gente pode ver na história do naipe de espadas contada pelo Waite e pela Pamela, não tem escapatória. A única saída é a aceitação da realidade. Quando a gente
chega lá no final com o 10 de espadas. Então, dissociar é um papo de você não conseguir subir pra onde você consegue criar e também não consegue descer pro mundo manifesto e experienciar tudo que tá aqui fora já. E fica aqui preso no plano das espadas. Então, a primeira chave que eu tô te dando na mão é essa. Aprenda a diferença entre utilizar seus pensamentos pra manifestar versus escapar da sua realidade versus dissociar, tá bom? Já partindo pro segundo ponto, se você manifesta qualquer coisa aqui na Terra, mas vive no mundo da espada, significa que você não tá conseguindo apreciar nada que existe nesse plano. Então o seu sistema nervoso tá sendo treinado continuamente a sempre procurar por algo a mais. Algo que existe num futuro distante, numa utopia distante, criada no plano da mente, algo que não existe, algo que é irreal. Então vamos supor que por algum motivo você até consiga manifestar uma coisa incrível nesse planeta. Você pode até ficar feliz com esse algo novo que você ganhou, mas em pouquíssimo tempo você logo estaria procurando por algo a mais. Algo mais interessante, algo que você ainda não tem. Daí vem aquela famosa frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir. E por quê? Qual que é o fenômeno por trás dessa frase? Se o seu sistema nervoso não tá acostumado a apreciar aquilo que você tem em volta de você, logo ele vai sempre voltar para aquele sentimento de busca, porque é isso que ele tá acostumado. É isso que seu cérebro tá acostumado. A utopia, a ânsia de idealizar algo que não existe ou que tá lá na frente, num futuro a ser conquistado. Algo que tá sempre no amanhã. Então pergunta pra você mesma, eu realmente desejo isso? Eu realmente quero isso? Ou eu desejo querer? Porque existe uma diferença. Tudo isso que eu tô falando é metafórico, mas também é uma forma de você conseguir desvendar os padrões do seu cérebro. E isso é muito importante, porque a própria lei do mentalismo fala pra gente que a gente experiencia o mundo ao nosso redor através desse sistema nervoso. Então agora eu já te entreguei a primeira chave, agora eu vou te passar a fechadura pra você passar a chave. Aquela tal da gratidão chata pra caramba é uma coisa essencial na sua prática de manifestação, porque é a gratidão que vai ensinando aos poucos o seu sistema nervoso a começar a apreciar as coisas que você já tem no plano externo. É uma forma de você começar a voltar pro seu corpo físico, começar a se sentir mais confortável nele, mais confortável na sua realidade. Porque lembra que eu falei, aonde a sua manifestação acontece é aqui. Quando você mentaliza, ela já é instantânea, já acontece nesse plano aqui, é instantânea aqui. E aí que vai começar a tal da ponte de, né, a ponte de incidentes, enfim, ou as sincronicidades, pra quem gosta de Jung, até descer até aqui. Mas é aqui que ela acontece, de fato. Então agora, ao invés de você querer escapar pro passado, pro futuro, ou pra um cenário que você criou na sua cabeça, afinal, tudo isso que eu falei existe no plano das espadas, o passado não existe, você não pode chegar nele, você acessa ele através da sua mente. O passado e o futuro e o cenário, eles não existem no mundo manifesto, eles existem aqui no plano das espadas. Então parece baboseira, tipo, é gratiluz, gratiluz, gratiluz. Mas não, se você começar a levar a prática da gratidão a sério e tirar um momento do seu dia pra agradecer pelas coisas que você já tem aqui, você tá literalmente ensinando o seu sistema nervoso a ser mais receptivo. Então tudo depende de quando uma coisa é recebida no plano físico, se o seu sistema nervoso tem capacidade pra receber essa coisa e manter, cultivar essa coisa na sua realidade. Por quê? A gente só quer saber de ganhar. Mas existe uma manutenção, entende? Como assim? Por exemplo, no campo dos relacionamentos. Do que adianta você receber a pessoa dos seus sonhos montada num cavalo branco se você mesma não tem como sustentar a presença dessa pessoa no seu dia a dia? Se o seu sistema nervoso faria você desconfiar dessa pessoa, brigar muito, porque é isso que você estava acostumada, por exemplo. Ou até enjoar dessa pessoa, como é a maioria dos casos. Então vamos lá, eu acabei de te dar a chave e a fechadura para a primeira lei hermética, a lei do mentalismo, que não é escapar da realidade. A gente não tá falando de viver no plano das espadas. Então, qual que é o jeito certo para mentalizar cabalisticamente, de acordo com a árvore da vida? A espada é o penúltimo estágio. Isso significa que os pensamentos que a gente acha que tem são, na verdade, uma formação daquilo que vem antes.
E o que vem antes? Os sentimentos. Porque copas está um plano acima das espadas. Então as emoções, elas viriam antes dos pensamentos. Isso significa que primeiro a gente sente algo para depois conseguir formatar esse sentimento em pensamentos e então em palavras. E por final, em ações. Então perceba como a própria ordem da árvore da vida já mostra pra gente como uma manifestação acontece. Primeiro vem a energia, a atenção, depois vem a emoção, depois vem os pensamentos e palavras e por fim vem as ações. Lembrando que um pensamento é sim capaz de desencadear um sentimento. Assim como uma frase, uma palavra também é capaz de desencadear um sentimento. E a partir disso, a sua atenção começar a ser depositada nisso. Então, o que tá aqui embaixo é sim capaz de manipular o que tá em cima. Perceba que a ordem não é obrigatória. É possível sim de brotar um pensamento na sua cabeça e isso desencadear uma emoção super ruim. E aí você tá focado agora nisso e virou uma bola de neve porque isso faz você se sentir mal. Assim como uma ação é capaz de desencadear um sentimento. Mas você dominando a sua atenção, você domina todo o resto. Recapitulando, a ordem não é obrigatória, mas a ordem da árvore mostra pra gente qual é a forma mais fácil de descer direto. Isso também é a explicação do porquê alguém que fala uma afirmação, né, falar afirmações, eu sou linda, maravilhosa, eu sou rica, eu sou diva. Por que alguém falar uma afirmação sobre algo que não acredita verdadeiramente não funciona tão bem? Porque uma pessoa que está tentando manifestar através de afirmação, lembra que afirmações são palavras, palavras está no mundo da espada. Ela está tentando começar pelo mundo da espada, sendo que nem ela mesma acredita na afirmação que ela está falando. Ah, eu sou rica. E aqui tá o pulo do gato para isso tudo. A repetição, né, ficar repetindo afirmações, pode sim te ajudar no processo da manifestação. Mas, para você sofrer um trauma e ficar com aquilo implantado no seu sistema de crenças pro resto da sua vida, basta uma vez. Somente é necessária uma vez. E aí, excluímos completamente o elemento da repetição. Porque para haver essa implantação no seu sistema de crenças, houve uma grande carga emocional envolvida. Porque no momento de sofrer um trauma, exige muita carga emocional. Você sente muitas emoções nesse momento. Perceba que aí a gente está saindo do mundo das espadas e indo para um degrau acima. Carga emocional, emoção é o naipe de copas, indo um pouco mais para perto das origens. E isso que foi sentido é onde vai ser depositada a atenção e é o que vai gerar os pensamentos que vão estar sempre em volta aqui e é isso que vai gerar os padrões repetitivos. Então ficar fazendo afirmação na frente do espelho realmente ajuda, mas ajuda caso você já acredite pelo menos em algum nível no que você está falando. Quando se trata de afirmação, lembra que a gente está falando do naipe de espadas, então também é uma questão de corte. Então parar de falar ou pensar coisas autodepreciativas sobre você mesmo já é muito mais eficiente do que você tentar começar por esse passo. Então vamos focar no âmbito da energia e da emoção. Vamos começar primeiro lá na esfera da coroa. Para você começar a manifestar qualquer coisa, o seu foco agora, e lembrando que foco é atenção é fogo, naipe de paus, o seu foco agora vai ser direcionado para suas emoções e para o que você está sentindo no momento. Então, começando por aqui, pensa que o seu cérebro é, na verdade, um jardinzinho. Um jardim. E uma manifestação precisa de quê para ser semeada? Uma sementinha precisa de água, que são as emoções do mundo das copas. E a sementinha também precisa, acima de tudo, de luz, que seria a atenção. Então, existe uma frase assim, no meio da manifestação moderna do neopaganismo, que até rima, que é o seguinte: Where attention goes, energy flows. Para onde a sua atenção está sendo direcionada, que é para onde está indo essa luz, é para onde a energia vai fluir. Então, se durante os seus dias você só tem pensamentos negativos, só olha pro lado negativo das pessoas e situações, você olha uma pessoa passando na rua e só consegue enxergar os defeitos dessa pessoa, ou, pior ainda, no seu senso de identidade, se você só consegue enxergar defeitos em si mesmo, então aí você consegue perceber para onde está direcionada a sua atenção. Então, se você quer manifestar qualquer coisa, que é o que diz o título desse vídeo, você precisa começar a direcionar o seu foco e a sua atenção naquilo que vai te colocar mais perto do resultado que você quer, e não o exato oposto disso. O que está chamando a sua atenção naquilo que você está focando é o que vai reverberar para os outros planos. O pensamento só pode brotar de onde o foco está indo. Então, dito isso, quais são os pensamentos que você acha que o empresário de sucesso tem
do seu dia a dia. Você acha que o empresário de sucesso fica focando na falta? Que ele fica focando nas dívidas, nos problemas, naquilo que falta pra ele? Qual você acha que é o pensamento comum da vida dessa pessoa? Na vida de uma milionária brasileira de sucesso que mora em Copacabana. Um pensamento bem comum que ela deve ter no dia a dia dela é: o que será que o meu chefe particular está preparando para o jantar hoje? E aí é o momento que você pensa: ah, mas como que eu vou chegar a pensar no meu cozinheiro que vai estar cozinhando o jantar pra mim, em particular em Copacabana, se eu nem tenho uma cozinheira? Lembrando que você fazendo essa pergunta, você tá focando nos resultados. E a gente tá falando pra você mudar isso. A gente tá falando pra você mudar isso. A gente tá falando pra você mudar a sua atenção e o seu foco. Não necessariamente você vai ter uma chefe particular cozinhando pra você em Copacabana. Mas, me responde uma coisa. Quem foi que fez a tua comida hoje? Foi você ou foi outra pessoa? Se foi outra pessoa que fez, agradeça isso, porque você não teve nem que se dar o trabalho. Você teve que trabalhar, mas foi outra pessoa que fez a tua comida. E mesmo que foi você que fez a sua própria comida, existe uma bênção no fato de você ter o que comer hoje, porque isso tem gente que nem tem. Então começa a desassociar a diferença entre os resultados do que eu vou pensar pro que eu preciso ter no momento versus a mudança do seu foco e da sua atenção. Ao invés de focar nos resultados do que você deveria estar pensando na cozinheira de Copacabana, é o que tá aqui em cima que vai desencadear todo o resto. Seja emoção, seja pensamento ou seja ação. Então, para concluir o vídeo de hoje, a gente viu que se você tá tentando se alinhar com a sua manifestação através de um dos planos, mas não tá obtendo resultados, talvez você precise começar de outro plano primeiro. Isso vai envolver você se tornar senhor ou senhora das suas emoções. O que significa saber decifrar e dominar aquilo que você tá sentindo, aquilo que você tá pensando e principalmente para onde o seu foco tá direcionado. Porque é isso que vai desencadear todas as outras coisas. E é por isso que eu digo, não adianta você fazer milhares de afirmações no espelho, dizendo que você é linda e maravilhosa, sendo que no seu sistema nervoso, no seu organismo, existem milhares de ervas daninhas que fazem você acreditar que você não é bom o suficiente e que no fundo você não é bonito o suficiente. E essas ervas daninhas só cresceram no seu sistema, no seu jardinzinho, porque em algum momento na sua vida você alimentou elas com luz e com água. E isso serve para qualquer coisa. E é aí que entra o tal do shadow work, que é o trabalho com as sombras. Porque essas ervas daninhas vieram de algum lugar. Podem ter vindo de uma situação que você passou lá na escola, pode ter vindo de cobranças, críticas e projeções da sua mãe, ou rejeições vindo do seu pai. E é aí que vai entrar a alquimia também. Porque no shadow work e na alquimia, você pode identificar esses processos, investigar a origem deles, e aí é o momento que você vai alquimizar e ressignificar certos processos e situações que você passou durante a sua vida. Tô simplificando a alquimia do jeito mais babado, do jeito mais mastigado que eu consigo. Na alquimia tem aquela famosa frase: transformar chumbo em ouro, transformar metal em ouro, transformar cobre em ouro. Quando a gente fala essa frase, a gente não tá falando só sobre os metais. A gente também tá falando do processo de subida, desse processo de sublimação. O próprio Eliphas Levi escreveu aquela frase famosa no ocultismo: solve et coagula. Solve significa dissolver-se para coagular-se novamente. Que é o que a gente vai falar nos próximos vídeos de como manifestar usando a cabala. Então já deixa aquele comentário crocante se você chegou até aqui e te vejo lá, gafanhoto. Namastê.